Começar a gravar. Ainda bem que não está sendo gravado. Agora sim. Tópico especial, gente, dia 6 de maio de 2021, de treinamento físico. Vamos falar hoje sobre... Bom, primeiro registrar isso que a gente já fez, né? Comemoração do dia da Exefid. Parabéns para nós que faz a história desse espaço. E eu sou eternamente agradecido assim, pelas coisas que eu ganhei na vida e que eu fui contando para vocês ao longo do semestre, Himalaia, montanha, assim, experiências de vida. Eu devo muito a essa chance que eu tive de poder fazer pesquisa, de chegar um professor lá e abrir porta para mim e gente me ajudando assim, para poder trabalhar e me desenvolver profissionalmente. Né? Então, a Exefid, imagina como eu tenho ela no coração. Né? Por isso que eu tento abrir e mostrar para vocês também dessas possibilidades do mundo que tem aí, que a Exefid pode dar por via desse aspecto aí, né, da pesquisa e como professor de educação física, né? Mas vamos lá, gente, vamos tocar o assunto. Hoje o assunto tem bastante a ver com o assunto da aula, né, sobre essa capacidade de sprints repetidos. Mas, claro, é um aspecto básico nas coisas que eu estudo mais, que é essa fisiomecânica. Vou mostrar para vocês dois trabalhos da professora Paula Zamparo, professora titular da Universidade de Verona. É uma referência especialmente sobre a bioenergética da natação. Ela fez trabalhos fundamentais assim sobre questões relacionadas a equilíbrio energético, a eficiência propulsiva, a vários elementos que são relacionados a desempenho, mas que também nos ajudam a entender, por exemplo, uma questão fundamental do porquê que quando nós nadamos, nossa eficiência cai tanto, embora a gente saiba que os animais na natureza, cada um no seu quadrado, os animais que se locomovem no meio aquático são os animais mais econômicos na natureza. Por que nós, claro, nosso design não foi feito para isso, eu brinco sempre com o Flávio para dizer isso, para resumir, é fácil, né? Nós não fomos feitos para nadar durante milhões de anos, embora tenhamos sempre atividades aquáticas, no processo todo, mas não foi fundamental, digamos assim. Então, essa questão fundamental, aliada às questões mais específicas, as perguntas, né, mais específicas do porquê que o nadador ganha prova, efeitos da técnica sobre essa eficiência propulsiva, a economia de nado, quanto importa e tal, a professora Zamparo foi importante. Ela tem um elemento que eu queria registrar, além de ser uma simpatia em pessoa, daquelas crânio, assim, ela trabalhou com pessoas que foram fundamentais para o campo da fisiologia do exercício, né? Vou citar duas pessoas que são muito importantes. Uma da escola americana, ela trabalhou com Pendergast, né? Que foi um cara fundamental para entender aspectos desse balanço energético na natação, entre várias outras coisas legais. E o professor de Prampero, né? Ela foi uma estudante do professor de Prampero, do professor Minetti também, mas o professor de Prampero tem uma marca especial na ciência do exercício aí, especialmente sobre esses aspectos de energética que eu comentei para vocês. Foi outro que foi estudante do professor Margaria, dessa escola de Milão, né? Que eu já comentei para vocês. E eu vou mostrar dois trabalhos que ela vai fazer, mas que não é na natação. Ela fez várias coisas terrestres interessantes, mas eu vou mostrar dois que tem a ver com a energética dos shuttles, dos exercícios de vai e vem, de mudanças de direção. Dois estudos que dão um pouquinho das bases fisiomecânicas, que a gente já falou, quando a gente fez aqueles exercícios de tabela fisiomecânica, que eu sintetizei assim algumas coisas, ela deu base para sustentar isso, inclusive que eu falei, e também um outro estudo que é um pouquinho mais aplicado, assim, são equações que ela tira a partir dessas análises, onde se estima o custo energético dessas atividades, que é bastante difícil. No início da aula ali, eu comentei para vocês, é muito difícil compreender isso, né? É um campo ali de alto debate até hoje, né? De como estimar a energética de exercícios mais anaeróbicos. Tem as estratégias usando lactato, que a gente sabe que são bem discutíveis, né? Porque aquilo que a gente avalia de lactato não é uma representação nem da produção total de lactato, né? É da concentração, então já de início já tem problemas. E também tem o problema do shuttle do lactato, as discussões do Brooks mais atuais sobre isso. E tem também as estratégias que são baseadas na análise do consumo de oxigênio, que agora me faltou o nome, tá? Mas que também são muito debatidas, assim, porque vem sempre um valor de uma capacidade anaeróbica que o sujeito teria, mas não da determinação do quanto ele gastou durante o exercício, né? Então, isso
é uma limitação. Então, tem uma estratégia que é usar a via mecânica, calcular o custo energético, ou o custo mecânico da locomoção, e a partir dele estimar o que energeticamente aconteceria. Dentro dessa... Eu vou mostrar para vocês, então, esses dois estudos aqui, resumidamente, no tópico de hoje. Vamos lá. Deixa eu ver... Aqui, eu parei de manhã hoje nesse gráfico, nesse artigo aqui, mas não lembro nem do artigo. Espera um pouquinho. Ah, tá. Esse aqui é do modelo matemático para estimar o custo energético, tá? Por exemplo, ela faz esse estudo em 2015 e o grande objetivo era esse, era propor equações mais simples, onde eu tivesse a avaliação da velocidade, né? Eu determino a velocidade com fotocélulas, por exemplo, né? Com radar, com câmeras de vídeo, eu consigo estimar essa velocidade de movimento, e a partir dessa velocidade eu estimar o quanto de energia eu gastei. Só queria dizer para vocês que esse estudo é fundamental, mas tem outros vários, mas esse é bastante importante para hoje se entender como os modelos matemáticos conseguem dar números sobre o gasto energético no futebol. Tá? Então, a partir das ações motoras de aceleração, frenagem. Tá? Então, aqui tem algumas determinações do consumo de oxigênio nesses testes, né? Nos shuttle runs, né? Que eles chamam os testes de vai e vem, né? E aqui tem alguns modelos, já vou trazer para vocês as equações. Ela começa por aqui, eu só queria mostrar essa aqui, gente. Eu sei que nós da educação física geralmente ficamos apavorados quando tem alguma equação, mas a matemática é simples mesmo, é como a Tati falou. Se a gente entender alguns elementos fundamentais, por exemplo, quando a gente vai entender a energia metabólica gasta numa ação de vai e vem, né? Então, é uma estafeta, por exemplo, né? Eu corro até um certo ponto, pego lá o objeto e volto, ou seja, eu desacelero, né? Tem que ir a zero e depois eu reacelero. Eu faço como se fosse um sprint, né? Partindo do zero, tem que acelerar novamente. O que eu tenho? Eu tenho uma produção de trabalho positivo, né? Que tem a ver com a aceleração, e trabalho negativo, olha um sinal aqui negativo, né? Ligado à frenagem, a uma ação de frenagem. Vejam aqui que, por exemplo, na primeira parte da equação é 1,5 massa corporal vezes o delta de velocidade ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a equação de energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. Tá? Essa energia cinética é dividida pela eficiência muscular durante essa ação. E aí, Bruna, temos aluna nova, seja bem-vinda, diz para ela participar aí. Muito legal. Oi. Oi, linda. Seja bem-vinda aí à turma. Joia. E aí, nós temos aqui nessa parte 25% de eficiência muscular. Tá? Isso aqui tem a ver com a eficiência do trabalho positivo. Aquela que eu comentei para vocês, né, de analogias, que eu mostrei para vocês, que é, por exemplo, quando a gente tem a aceleração, quando a gente tem o uphill, por exemplo, né, essas situações são com a eficiência muscular de mais ou menos 25%. E aqui é da frenagem. Vejam que a eficiência, nesse caso, é 5 vezes maior. Tá? Existe a variação, é geralmente 4 a 5 vezes. Eu simplifiquei para vocês de 4 vezes quando são velocidades constantes. Quando são acelerações, vai para 5, mas é sempre nessa amplitude aí. E energia cinética que eu produzo também. Como é a variação, delta aqui, isso aqui é um trabalho. Né? Isso aqui representa um trabalho negativo e um trabalho positivo. Que simplificado, toda essa equaçãozinha aqui, vai me dar esse 2,4 vezes a massa corporal vezes o delta de velocidade. Tá? Que tem a ver quase sempre com velocidade zero, que é onde eu começo o vai e vem ali, né? Por exemplo, quando eu mudo de direção, eu estou no instante zero, velocidade zero, e velocidade máxima. Na verdade, eu adiciono aqui a velocidade máxima, tá? Ao quadrado. Tenho como estimar também aqui, gente, o custo de transporte dessa tarefa, ou seja, por metro percorrido. Tá? Ela está simplificada aqui, 0,8 velocidade ao quadrado máxima. Tá? E aqui tem algumas confirmações. Então, a partir dessas equações, e claro, tem toda uma interpretação sobre isso, que é um pouco mais complicada, mas a gente tem as equações que nos dão a possibilidade de estimar isso. Tá? E o pessoal está usando bastante hoje em aplicativos, estão inserindo isso
naqueles aplicativos do esporte, do futebol, e dali eles estão tirando custos energéticos da atividade e por ações também, em função da melhoria da qualidade dos sensores esses, né? Tá? Mas também com muita, como a gente sabe, fisiomecânica no meio, ou fisiologia aí, ligada a isso. Então, esse é o primeiro artigo. O segundo, uma ordem contrária de manhã, mas vocês sabem que não sou muito linear, mas o raciocínio é legal também. Aqui a gente tem a determinação da eficiência e do trabalho mecânico nesses shuttle runs, tá? Então, eu tenho aqui os vai e vens, né? 5 por 5 metros e algumas indicações. Esse estudo aqui, gente, resumindo, deixa eu ver se tem alguma figura que nos ajude a interpretar coisas interessantes, antes de eu falar. Aqui, por exemplo, ó, vejam a variação de energia mecânica no shuttle, tá? 5 metros, depois volta 5 metros. Vejam o que acontece aqui, ó. Eu tenho a energia total que eu gero, tá? Que é grande, ela aumenta bastante no início do sprint e ela vai aumentando conforme aumenta a velocidade até a metade. Depois da metade eu tenho que parar de novo para voltar a fazer o vai e vem, tá? Eu tenho que frenar aqui. Então, minha energia mecânica vai diminuindo. Agora, vejam a participação dos componentes. Por exemplo, a energia lateral é muito pequena, mas existe. Bem no início e bem no final eu faço ações laterais, né, que vão estar ligados a essa energética. Mas são pequenas. Vejam que no total interessa em 5%, não chega a 10% da energia total. Mas vou ter aqui as duas componentes principais. Olhem a energia potencial, que tem a ver com essa ação vertical nossa. Ó, ela participa. Mas a principal, não diria que é super predominante, mas principal, é ligado à parte cinética. Tá? Essa parte aqui em cinza aqui, tá? Principalmente na fase intermediária, onde a velocidade é maior, tá? Então isso aqui tem sentido também, por esse problema básico de mudar a velocidade, né? E a partir disso ela vai fazer umas equações preditivas disso e sair com aqueles valores que eu comentei para vocês lá. Também lá para as estimativas, né? A outra informação importante desse artigo, pessoal, é que tem vários modelos de energética, de bioenergética ou biomecânica, né, sobre esses aspectos, que vão mostrar o custo energético só pelas variações do centro de massa. Aí tem dois conceitos importantes que a gente tem que lembrar. O trabalho, tudo que eu gasto de energia para movimentar meu centro de massa em relação ao ambiente, isso é trabalho externo, tá? Então, é o quanto meu corpo, de forma geral, gasta para eu acelerar à frente ou elevar o corpo num uphill, por exemplo, todo o corpo, né? Agora, tem um outro componente que é o do trabalho interno, que tem a ver com ações de braços e pernas, tá? E o gasto de energia para movimentar braços e pernas que não mudam diretamente a posição do centro de massa. São aquelas ações que a gente faz de braço e perna para se locomover. No sprint, ela é muito importante. Esse artigo vai mostrar que ela chega a 50% da potência total. Então, eu tenho que cuidar. Por exemplo, se critica o modelo do Morin, né? E aí eu estou no meio da briga, porque eu sou amigo dos dois lá, mas se critica o modelo do Morin porque ele não estima essa parte interna, só considera a parte externa. Tá? Os modelos melhores energéticos no futebol, para determinar o custo energético, sim, consideram os dois. Tá? Já embutem ali um coeficiente que estime essa parte de ações de braço. Embora a gente saiba que isso pode ter erro, porque as pessoas podem mudar a técnica ali e alterar um pouco isso. Mas tem ali estimativas boas sobre o trabalho interno. E não é pouca coisa, só queria dizer isso. Nesses sprints, em vai e vem, para desacelerar e acelerar, a ação de braços e pernas, essa ação que a gente faz intensa nesses movimentos, envolvem ali até 50%. Tá? Muito bem. E a outra coisa que a gente viu também lá na nossa análise fisiomecânica, que tem a ver com esse artigo, mas eu até tiro aqui, porque a mensagem é direta aqui, que eu posso comentar para vocês, é que conforme o sprint ele é mais reduzido de distância, se são os vai e vens de 2 metros, 3 metros, que são mais curtos, tá? A ação elástica é menor.
É uma coisa meio simples de entender, mas é bom a gente entender. Nessas ações tem pouca energia elástica ali, porque é muito mais acelerar e já tem que frenar muito rápido. Enquanto que se eu tenho sprints de distâncias maiores, de 5, 10, 15 metros, a participação da energia elástica começa a acontecer. Aí eu tenho uma eficiência ali que ela é aparente, porque ela não é exatamente a muscular, ali tem adicional de energia elástica envolvida. Então, não é uma eficiência só do trabalho muscular, é também de uma ajudinha daqueles sistemas elásticos que a gente tem nas nossas unidades músculo-tendão, né, que vão aumentar a eficiência do trabalho positivo, né, em valores acima de 25%, né? E isso é um sinal de que há uma energia elástica ali. Mas, assim, na prática, a gente entender isso, que se a distância é um pouco maior, nós vamos resolver tarefas de sprints maiores, mas que tem energia elástica envolvida. Então, se eu treino mais o componente elástico, certamente eu vou ajudar mais esses sprints um pouco mais longos, tá? E não sprints tão curtos. Por exemplo, o jogador de futsal vai usar menos isso, porque tem sprints mais curtos, relativamente, né? Sim, para tarefas menores, tá? Dúvidas, gente? Não? Então, só para lembrar, a professora Paula Zamparo orientou, junto com o professor Flávio, o Ricardo Peterson. Hoje o professor, o Ricardo Peterson, não é o nosso Peterson, tá? Ele foi estudante nosso, o Ricardo Peterson, o jovem, com todo respeito ao nosso grande professor Ricardo Peterson, mas ele foi um pós-doutorando, esse Ricardo Peterson, aluno do Flávio, e fez doutorado também com a professora Paula Zamparo em Verona. Fizeram uma colaboração ali, uma cotutela, que se chama, um doutorado em cotutela. Ele ganhou o título da URGS e da Universidade de Verona. Eu fui da banca deles, inclusive, e foi muito legal, um baita doutorado, assim, e hoje ele é professor já numa faculdade em Minas Gerais, uma universidade federal, inclusive, e mais legal ainda, ele é pós-doc nosso. A gente ganhou uma verba para atrair pós-docs de alto nível, excelências, assim, pesquisadores jovens de excelência, e ele está trabalhando no nosso pós-graduação, né, com esses temas. Ele estuda muito essa fisiomecânica, que eles chamam mais de biofísica, né, da natação, né, um cara que tem uma base muito boa, assim, e muito viajado, fez estágios também no Canadá, no laboratório do professor Herzog, cara muito, muito bom, assim. O Ricardo Peterson, que foi orientado também pela professora Paula Zamparo, né? Esteve lá estudando em Verona, um bom período também. Dúvidas, gente? Nada? Ô, Bruna, como é que é o nome da menina? Não ia dizer que é filha. Minha irmã é a Roberta. Não quer parar de gravar, prof? A gente continua a resenha aqui. Não, vamos. Não pode. Isso aqui não é para criança. Deixa eu parar a gravação.